Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Lourenço Taborda, trabalho na Oracle e hoje vamos conversar um pouco sobre o impacto positivo da transformação digital na nossa sociedade. Muito bom contar com você hoje nesta sessão. Quando a gente pensa nos impactos positivos da transformação digital na nossa sociedade, é um pouquinho distante imaginar o quanto a tecnologia está próxima, né? O quanto presente nós temos a tecnologia no nosso momento atual de vida. Então, por exemplo, na agricultura hoje, já é possível sentir esse tipo de impacto com a adoção de tecnologias exponenciais, tecnologias recentes, que vão diretamente impactar a qualidade do alimento que a gente tem na nossa refeição. Quando a gente para pensar hoje no tema de alimentação no mundo, a gente pode perceber que as maiores plantações destinadas para a nossa alimentação são arroz, milho, trigo. E todas essas culturas já estão num nível de evolução e produtividade bastante elevado. Então, o nosso foco, pensando em segurança alimentar no mundo, pensando na nossa capacidade como sociedade, como raça humana, né, de poder alimentar mais pessoas, significa que a gente precisa começar a olhar formas de reduzir perdas, de prevenir potenciais perdas de produtividade, uma vez que a produção já está bastante elevada. Então, uma forma da gente endereçar isso é a agricultura de precisão, que já existe há algumas décadas, porém ela está sendo alavancada de uma forma bem interessante com a adoção da computação em nuvem e a adoção de drones. Aqui eu trago um caso rápido para comentar com vocês sobre a empresa AgroScout, a qual ela utiliza drones para tirar fotos, né, das plantações, fotos dos talhões, e envia essas fotos para a Oracle Cloud, e usando o poder computacional que a Oracle fornece, essas imagens são trabalhadas de forma a identificar com mais precisão ainda quais pontos da plantação precisam de irrigação, precisam de um defensivo agrícola ou precisam de um determinado manejo naquela cultura. Então, olha só o impacto que nós temos na agricultura, na nossa alimentação, que é justamente ter acesso às boas práticas agronômicas em escala global, aumentar ainda mais a precisão do manejo no campo e, consequentemente, ter um esforço reduzido para o produtor rural, ter um uso menor, né, de produtos químicos naquela plantação, e para mim e para você significa ter um alimento mais saudável, né, na nossa mesa, e para a empresa, para a AgroScout, significa que ela pode crescer globalmente, né, com muito mais tranquilidade e manter o foco nela, que é justamente a agricultura de precisão. Então, quando a gente pensa no impacto positivo na sociedade, para mim é algo assim que vem em mente, né? E é justamente, né, com esse mindset que a gente pode avançar um pouco mais aqui a nossa conversa e ter alguns pontos de reflexão. Se a gente parar para pensar alguns pontos de vista atuais, como, por exemplo, o do Fórum Econômico Mundial, a gente vai perceber que estamos no momento percebido como a quarta revolução industrial. Então, hoje, quando a gente começa a ver toda a capacidade computacional, de conectividade, e todas essas tecnologias ditas disruptivas ou exponenciais que estão na moda agora, elas têm um impacto de mudar radicalmente a maneira como a gente se percebe enquanto sociedade, a maneira como a gente interage, a maneira como a gente trabalha. Vide essa forma que nós estamos nos comunicando agora, né, uma sessão onde estamos próximos e, ao mesmo tempo, fisicamente em locais diferentes. Então, esta quarta revolução industrial, essa transformação digital que nós vivemos hoje, ela tem um impacto, né, impulsionador na nossa forma de vida, da mesma forma como no século anterior aconteceu com a eletricidade e com o vapor. Então, eu entendo, né, que essa revolução industrial ela vai além da adoção de uma nova tecnologia ou de um conjunto de novas tecnologias. A gente tem hoje a oportunidade de preparar um futuro mais inclusivo, aonde cada uma das pessoas tenha acesso a formas de impactar positivamente as suas famílias, as suas organizações e as suas
comunidades, né? Hoje existe uma democratização, uma universalização dessas tecnologias, hoje percebidas como disruptivas e principalmente a computação em nuvem. Pois bem, um resumão, né, desse contexto todo, dessa quarta revolução industrial, é o que a gente já viu na prática, o que a gente já vive hoje, que é justamente uma evolução do modelo de trabalho linear, que as nossas organizações, as empresas que a gente está inserido, e até mesmo as nações estão inseridas, produzem e convivem para um modelo dito exponencial, ou um modelo que valoriza o ecossistema, um conjunto de interlocutores com objetivos frequentemente comuns, mas que não necessariamente você tem o controle ou a propriedade sobre todos os interlocutores desse ecossistema. Então, hoje, um dos pontos-chave para as organizações é que elas obtenham uma capacidade ambidestra de execução. Quando a gente trabalha no modelo linear, estamos trabalhando na forma do nosso presente, né? Mantendo a operação funcionando, pagando o nosso salário. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode abrir mão de se preparar para o futuro, de preparar o que vem por aí, de ousar com as inovações, porque é justamente a inovação dentro desse novo ecossistema, nesse mundo aqui de plataformas, desse mundo digitalizado, que é a forma que nós vamos ter para pagar a nossa aposentadoria. Então, pensando nas empresas, nas organizações, essas capacidades ambidestras são altamente desejadas nesse contexto. E aí, cabe uma grande pergunta, né? Como alcançar, então, o impacto positivo da transformação digital na nossa sociedade? Não existe uma fórmula pronta para isso, então eu vou me atrever a compartilhar com vocês algumas percepções do que eu tenho visto, participado e estudado nos últimos tempos. E, basicamente, eu percebo três pilares fundamentais. O foco no problema que a gente tem no dia a dia, ou seja, como estamos resolvendo alguma situação para o nosso cliente. Como a vida do nosso cliente fica mais fácil, mais rápida, mais segura, e sempre levando em consideração que no centro da nossa solução existe uma pessoa física como eu e como você. Então, o tema aqui do humano centrado, ele é super importante. E, adicionalmente, aprender com dados, ter noção de qual é o nosso público, quais são os nossos processos, quem que está interagindo no nosso ecossistema, ele é um pilar muito importante. Então, a partir desse pilar do aprendizado de dados, a gente começa a conectar de forma mais fácil as tecnologias exponenciais e, sobretudo, a computação em nuvem. Pois bem, com esse contexto, novos modelos de negócio vão surgindo. E aí a gente consegue ver na prática toda aquela coleção de aplicativos que a gente já tem no nosso celular, seja para pedir um carro para a gente se deslocar na cidade, para matar a fome pedindo um prato de comida, um conteúdo por assinatura, seja ele visual, livros, ou até mesmo ir numa loja sem ter nenhum tipo de contato ou fila, contato com outras pessoas, ou pegar uma fila para sair dessa loja, uma experiência contactless. Isso já é muito real aqui no no mundo e inclusive aqui no Brasil. Da mesma forma, a organização em comunidades, e aí a gente observa, por exemplo, um grande banco digital que organiza os seus clientes como uma comunidade, os super aplicativos que prometem resolver tudo, então você pode conversar, interagir, parece uma rede social, mas também você faz pagamentos ali, você também pode fazer compras, despachar uma encomenda, então existe todo um novo ecossistema, justamente de novas empresas que ou são novas empresas no mercado, ou são empresas já consolidadas que estão se posicionando em resolver um problema específico para uma pessoa e com uma aposta muito grande no aprendizado de dados. E aí, gente, existe uma frase célebre sobre inovação, às vezes parece que a gente tem que fazer algo da NASA, né, ou uma ciência de foguete. E, na verdade, um dos maiores elogios de uma inovação é justamente ouvir que, poxa, isso aí era tão óbvio, né? Por que não aconteceu antes? Né? E nesse contexto, né, de inovação, eu vou conectar justamente com as tecnologias que a gente tem agora, porque não basta adotar uma nova tecnologia, simplesmente trocar por trocar. O importante é inovar pensando numa solução que é relevante para uma pessoa. E, em cima disso, eu consigo conectar as principais tecnologias que estão
em voga no mercado hoje. Essa lista ela não é exaustiva, ela muda constantemente, mas pode ter certeza que computação em nuvem, internet das coisas, o trabalho de dados, que é o Big Data e o Analytics, inteligência artificial e o blockchain, hoje são excelentes tecnologias ou representam boa parte dessas tecnologias exponenciais que nos auxiliam a inovar nos nossos negócios, a oferecer uma experiência mais significativa para os nossos clientes. E nesse panorama, aqui na Oracle, você tem acesso de uma forma muito facilitada e de uma forma muito democratizada às tecnologias de ponta para trazer uma inovação relevante para o seu negócio. E eu convido vocês agora para a gente fazer uma brincadeira na Oracle Cloud, onde nós vamos subir um servidor gamer em alguns minutos aqui na sequência, ao vivo. E aí vocês podem me perguntar, tá bom, você começou falando de inovação e agora você vai subir um servidor de jogo, né? Por quê? Sendo que o nosso propósito aqui é justamente falar de inovação nos negócios e como uma organização pode ter acesso a uma tecnologia disruptiva. Pois bem, eu vou mostrar para vocês um acesso em alguns minutos a um processador de ponta, com conectividade de ponta. Então, o melhor que existe em termos de computação está a um clique de distância da gente. E, além disso, eu escolhi um jogo, além de ser divertido, pelo fato de ele representar uma aplicação que é extremamente intensa, ela consome recursos, ela demanda tanto recursos computacionais na ponta para o cliente que está jogando, quanto nos seus servidores que estão conectando as pessoas. Então, para deixar isso aqui de uma forma lúdica e divertida, eu vejo subir um servidor de jogo de uma forma tão crítica ou tão intensa quanto rodar uma aplicação de negócio, rodar o seu ERP, o seu CRM, o seu e-commerce, e fica bem divertido da gente ver isso na prática. Essa aqui é a tela da minha conta na Oracle Cloud, e eu vou mostrar para vocês como é fácil ter acesso a um processador da Intel, que é a nossa parceira, para justamente utilizar esse tipo de processador de ponta numa máquina virtual da nossa aplicação. Então, você vai ver aqui, com um clique, eu consigo já ter acesso aqui ao nosso menuzinho de criação de máquina. Dei um nome para esta máquina, coloquei ela num compartimento de organização. Vou escolher aqui com vocês um sistema operacional compatível com a nossa aplicação. Nesse caso, vou colocar esse sistema operacional. E vamos colocar uma forma da Intel. Vou utilizar aqui com vocês uma máquina virtual com duas CPUs, que equivalem a 2 núcleos físicos de um processador da Intel. Vou utilizar minhas configurações de rede que eu previamente preparei aqui com vocês. Vou salvar uma chave privada para a gente ter acesso à nossa máquina e criando. Então, rapidinho assim, a gente já consegue ter acesso a uma tecnologia de ponta da Intel para rodar a nossa aplicação com sucesso. Você vai ver que em alguns segundos já vai aparecer aqui como provisionado e a gente já consegue utilizar essa máquina facilmente. Você vai ver aqui que ela já ganhou um endereço público IP para a gente acessar ela via internet. Eu vou pegar esse endereço para a gente começar a nossa conexão. E prontinho, verdinho, já está executando. Em menos de 1 minuto, 2 minutos, aqui a gente já tem acesso a uma tecnologia de ponta para o nosso negócio. E assim, rapidamente, com um conjunto de cliques, a gente tem acesso a um processador Intel que a gente pode consumir conforme o uso, da melhor maneira que o nosso negócio precisa para ter uma experiência positiva para o nosso cliente e um impacto significativo na nossa sociedade. Obrigado pela companhia até aqui e até a próxima.